Olá! Nesse encontro, nós trataremos do questionário que foi proposto nas aulas anteriores para vocês. A ideia é a gente debater esse questionário, questão a questão, para tirar as dúvidas que eventualmente surgiram para todos vocês. Eu encaminhei, além do questionário, dois artigos, enfim, um do Luiz Emídio da Rosa e um do Marcela Darmec, para acompanhar os estudos de vocês. A ideia era reforçar essa parte teórica para que vocês pudessem utilizar esses textos para a resposta desses questionários. A ideia não era utilizar o texto todo, fazer a leitura integral, mas sim uma leitura parcial. Se por acaso vocês fizeram a leitura integral do material, não tem problema, porque reforça para os próximos encontros. Mas uma parte da leitura, que na verdade era até endosso próprio, que é endosso em branco e endosso em preto, já seria o suficiente. Mas não tem problema, né? O conteúdo integral também é importante. Eu vou deixar aberto o fórum de discussão aqui da plataforma da faculdade, para que vocês possam apresentar as dúvidas de vocês e a gente ter as discussões a respeito da matéria, porque é muito importante que vocês sanem as dúvidas de vocês com relação ao endosso, para que não deixe nenhum conteúdo para frente, para que não crie dúvidas amontoadas de cada aula, porque fica cada vez mais complicado, porque vão gerando dúvidas sobre dúvidas e não é necessário. Então, vamos aproveitar o canal para que possam sanar todas as dúvidas de uma única vez, né? Não deixando dúvidas lá para frente, ok? Então, vamos ao questionário. A primeira pergunta que foi passada para vocês era o que é endosso? Então, o que significa esse ato cambiário? Então, primeiro, ele é um ato cambiário, né? Então, a partir de agora, a gente vai estudar os atos chamados atos cambiários ou atos cambiariformes. E o endosso é o primeiro deles. O endosso, na verdade, é um ato de transferência do título de crédito. Então, digamos lá, eu recebo um cheque, tá? Então, Maria emite um cheque para João, recebo um cheque. Então, João fará a transferência desse cheque para Carlos. Como é que ele faz a transferência desse cheque para Carlos? Por meio de endosso. Então, como é que é o ato de endossar? Por meio de uma mera assinatura no verso do título. O endosso sempre é dado no verso do título, por meio desta assinatura. Então, é importante entender que é uma coisa muito simples o ato de endossar. Ele não precisa notificar, ele não precisa encaminhar um edital para publicação, ele não precisa fazer absolutamente nada. Basta uma assinatura no verso do título e encaminhar para a parte seguinte, porque já faz o ato de transferência, certo? Então, esse é o primeiro ato cambiariforme que vocês vão aprender. Existe também que identificar quem é o endossante, quem é o endossatário. Quando se fala na figura do endossante, é aquele que passa o endosso, também chamado endossador. Quem é o endossatário é aquele que recebe por meio de endosso. Então, João endossa o título para Mário. João é endossante, Mário o endossatário. João transferiu o título, Mário recebeu o título. Endossante, endossatário, ok? Então, são as duas figuras que aparecem nesse corpo do título de crédito quando se há atos de transferência. É importante entender também que o endosso, ele existe em duas classificações. O chamado endosso translativo ou endosso próprio e o endosso impróprio. Então, vamos nos ater nesse primeiro momento ao chamado endosso próprio ou translativo. Existem duas espécies de endosso próprio, que é o endosso em branco e o endosso em preto. Como é que funciona esse endosso em branco? Então, digamos lá, João recebe um título de Mário. João vai endossar esse título para Carlos. Então, ele vai lá e faz uma mera assinatura no verso do título. Quando ele faz uma mera assinatura no verso do título e não coloca o nome da pessoa que vai receber, do endossatário, isso faz o título se tornar um título ao portador.
Por se tornar um título ao portador, o endossatário, ao receber esse título, ele pode pegar esse título e entregar para o próximo que receberá o título. Ou seja, não precisa necessariamente colocar a assinatura no verso do título. Se ele quiser, ele pode colocar a assinatura e o próximo também, e assim sucessivamente. Mas não há necessidade, porque é um título ao portador. Qualquer um que pegar esse título já é considerado o credor. Então, título ao portador ou endosso em branco facilita aquele que recebe o título. Só que tem um risco, por exemplo, se eu coloco um título ao portador, endosso em branco, só faço assinatura, digamos que eu deixe ali um cheque em cima da mesa e uma outra pessoa vem e apanhe. Quem é o credor desse título? Aquela pessoa que apanhou. Puxa, mas era para Mário o cheque, ou era para Carlos, ou era para José. E agora Maria está com cheque. Paciência, porque aquele que tem o título em mãos é que se considera credor. Como é um título ao portador e não precisa do nome no corpo do título, já basta para ela ser a credora desse título. Então, o risco do título ao portador é esse, né? O risco do endosso em branco é esse. Porque, afinal de contas, quem pega o título passa a ser o credor desse título. Já o endosso em preto é um pouco diferente, porque para endossar eu preciso assinar no verso do título a mesma coisa e incluir o nome para quem eu passo. Incluir o nome do endossatário. Então, João endossa para Carlos. Então, o que ele vai fazer? Ele vai colocar o nome no verso e vai colocar lá o nome de Carlos junto. Por quê? Porque só Carlos pode receber esse título, porque está em nome dele, certo? Aí Carlos vai passar para Paulo. O que ele vai fazer? Ele só quer que fique na mão de Paulo. Então, ele vai endossar com o nome de Paulo. Quando eles fazem isso, colocam o nome de um para o outro e assim sucessivamente, eles estão transformando esse título num título nominal, porque está colocando o nome da pessoa. Então, está formando um título que vai passar somente para aquela pessoa. Então, é um título nominal, endosso em preto, estou indicando para quem vai. Então, dá uma certa segurança aqui, porque eu sei que o título, a princípio, vai ficar na mão daquela pessoa. Então, eu vou dirigir o título para aquela pessoa. Então, o endosso em preto faz com que o título, a princípio, chegue na mão do indivíduo ao qual é dirigido. Então, facilita um pouco enxergar o caminho por onde anda aquele título, né? Facilita. No endosso em branco, o título pode cair na mão de qualquer pessoa e você não saber de quem está, né? Já o endosso em preto, você consegue buscar o caminho e fazer a identificação, facilita um pouco, né? Então, as coisas são mais fáceis, certo? Se eu recebo um título por endosso, né? Seja branco, seja preto, aí tanto faz. Eu consigo cobrar esse título? Se o título de crédito estiver dentro do prazo de 3 anos, que a gente falou que é a regra geral, né? A contar do vencimento, eu posso executá-lo, né? Que a ação a ser proposta nos títulos de crédito, considerando os princípios, a obrigação líquida certa e exigível, enfim, as questões que a gente falou nas primeiras aulas, eu posso fazer a execução do título. O que acontece na cadeia de endosso? Como eu consigo, no endosso em preto, identificar quem vem atrás, eu vou voltando na cadeia, certo? Eu vou voltando de um a um até chegar. Eu não posso pular na cadeia. Isso faz com que se forme a cadeia de endosso. Então, digamos, A passou para B, que passou para C, que passou para D. D está com o título em mãos. De quem ele vai cobrar? DC. C vai cobrar de quem? DB. B vai cobrar de quem? DA. Então, volta na cadeia de endosso para efetuar a cobrança, certo? Ah, mas eu não posso cobrar, eu sou D. Eu não posso cobrar DB? Não, eu não posso pular o C para cobrar DB, porque eu tenho que seguir a ordem, né? D cobra DC, CDB, BDA. A única regra de pular a cadeia de endosso é cobrar do devedor principal direto, porque devedor é sempre devedor. Mas se eu optar por cobrar do devedor principal,
eu não posso voltar lá no C, porque eu abri mão de cobrar do C. Então, eu só cobro do devedor principal, certo? Então, ou eu cobro do C, se C não paga, eu cobro do devedor principal. Agora, se eu opto cobrar do devedor principal direto, eu não cobro do C. Ficou claro isso? Tudo bem? Então, a gente tem aqui uma regrinha de cobrança na cadeia. Então, é possível cobrar, tem uma ordem de cobrança, é feita a cadeia de endosso, mas a gente tem que cobrar numa ordem específica, porque senão não é permitida a cobrança pulando ou indo e voltando na cadeia de endosso, certo? Então, tem essa identificação. O endosso é sinônimo de cessão de crédito? Não. Endosso é ato de transferência, cessão é cessão, certo? Cessão de crédito nós temos no direito civil com as regras do direito civil. Ato de transferência por endosso é do direito cambiário uma mera assinatura, ok? Então, são atos distintos. Só que nós temos uma questão muito importante, que é o chamado endosso póstumo. O endosso póstumo já cai na categoria do endosso impróprio, né, que já é um pouco diferente. Vocês devem ter lido ali no texto do Marcelo Adamec, que diz, trata-se do endosso póstumo e tal. O que acontece? Eu falei para vocês nessa introdução que nós temos atos cambiariformes. Todos os atos, até o protesto do título, são chamados atos cambiariformes. Depois do protesto, os atos são chamados extracambiariformes, ok? Então, nós temos um marco, o protesto é nosso marco. Passou do protesto, ato extracambiariforme. O endosso póstumo, ele ocorre após o protesto. Se ocorre após o protesto, ele passa a ser um ato extracambiariforme, porque é depois, certo? O endosso translativo, que é o branco e o preto, é antes do protesto. Então, eles são atos cambiariformes, ok? Antes do protesto, depois do protesto. Como o endosso póstumo ocorre após o protesto e é um ato extracambiariforme, o efeito dele não é um efeito de transferência normal. E cuidado aqui, não significa que ele é o efeito dele que é um efeito de cessão de crédito. O que é esse efeito de cessão de crédito? Nós temos uma questão muito importante aqui, 2 pontos importantes. Primeiro, como é um efeito de cessão de crédito, ele não é a cessão de crédito do direito civil, é só o efeito civil. E o que é o efeito civil? Quando se transfere, eu não vou precisar notificar, informar lá o devedor principal. É dispensável isso. Então, eu vou lá, transfiro normalmente sem problema nenhum depois do protesto. Só que quando eu for cobrar, eu só posso cobrar do devedor principal. Não volta na cadeia quando tem endosso póstumo, certo? Então, endosso póstumo, após o protesto, ato extracambiariforme, efeito civil. Cobrança de quem recebe por ato extracambiariforme, enfim, por endosso póstumo. A cobrança só se dá do devedor principal, não se cobra em cadeia de endosso, certo? Então, são efeitos diferentes quando se trata de endosso póstumo e endosso em branco ou endosso em preto, ok? A princípio, as ideias centrais do questionário eram essas. Aí eu propus para vocês analisar um vídeo que discutia um caso do STJ referente a endosso. E o que tratava lá? Era um cheque que foi emitido, mas ele foi emitido para pagamento de tributos, ok? Quando o cheque foi emitido para pagamento de tributos, é vedado, quando se emite cheque para pagamento de tributos, endossar esse cheque. Porque senão não se endossa cheque quando se paga para a fazenda pública, certo? Então,